Começa agora a edição de hoje do Tela 1. Eu sou Felipe Matheus. E eu sou Gabriela Pavanelli. E na edição de hoje você vai ver como é o diagnóstico e o tratamento do sarampo e como as pessoas devem agir ao se infectarem. Ao todo são pelo menos 39 pacientes infectados pelo vírus. Com tantos casos acontecendo no último ano, fica difícil não se preocupar com o sarampo. Informações da vacina contra o sarampo e como está a vacinação das pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 8 de outubro foram confirmados 2.044 casos de sarampo em todo o país e 10 mortes confirmadas pela doença. Você confere essa e outras notícias no Tela 1, que começa agora. Nas últimas semanas, vários casos de sarampo foram registrados em Curitiba. Quais os cuidados devem ser tomados e quais procedimentos alguém que está com sarampo deve seguir? Curitiba é uma das cidades que tem ocorrido mais casos de sarampo no Paraná. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, ao todo são pelo menos 39 pacientes infectados pelo vírus. Com tantos casos acontecendo no último ano, fica difícil não se preocupar com o sarampo. A médica Marion Burger explica os procedimentos e os cuidados que os pacientes devem ter se acabarem se infectando. As pessoas com suspeita de sarampo, então, devem ficar isoladas, devem ficar em repouso em casa, devem se hidratar adequadamente e devem se alimentar adequadamente. Esse é o tratamento do sarampo. A gente não tem nenhum remédio que mate o vírus do sarampo. Mas quando uma pessoa está com risco de sarampo, o que ela deve fazer? O primeiro passo é evitar lugares lotados, porque há risco de transmissão. E a pessoa suspeita de sarampo, ela deve ficar também em casa, isolada. Então já sabe, se você for contaminado ou estiver com sintomas de sarampo, procure o posto de saúde mais próximo da onde você mora e tome a vacina para evitarmos que os casos como estes se espalhem. E você sabe quem pode tomar a vacina contra o sarampo? Essa ação é a única maneira de prevenir a doença. O Brasil enfrenta 2 surtos de sarampo, um registrado no Amazonas e o outro em Roraima. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 8 de outubro foram confirmados 2.044 casos de sarampo em todo o país e 10 mortes confirmadas pela doença. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo começou no dia 7 de outubro. As primeiras doses foram distribuídas às crianças e agora chegou a vez dos adultos se imunizarem contra essa doença. Vale lembrar que o sarampo é uma doença transmissível e a única forma de prevenção é a vacina. Mas será que os curitibanos estão se vacinando? E a senhora, já tomou a vacina de sarampo? Já tomei a vacina do sarampo. Faz tempo? Faz tempo. E a senhora, já tomou a vacina? Já tomei quando era criança. Quando era criança, mas depois não se vacinou mais? Não. A senhora já tomou a vacina de sarampo? Não. Não tomou? Nem procurou saber? Eu procurei saber, sim. O médico falou que não precisa, porque já deu sarampo em mim. Deu com 14 anos. Daí não precisa tomar mais a vacina? Não preciso tomar mais. Entendi. Daí, então, tá tudo O certo. senhor já tomou a vacina de sarampo? Não, mas eu tive sarampo quando era criança. Eu já estou com 40, 80 anos, nunca mais se manifestou. Não foi preciso eu tomar. Como que foi quando o senhor teve sarampo? No meu tempo que tinha sarampo, põe umas pipoquinhas, tudo que era sarampo, né? Aí ficava uns dias de cama, não podia apanhar vento, tá? Foi assim. Só o único jeito. E sarou rapidinho? Acho que foi uma semana. Era uma semana que tinha que ficar de quarentena. Depois, nunca mais. Tá tranquilo agora então? Tranquilo. Certinho. Beleza. E o senhor já tomou a vacina de sarampo? Faz 40 anos. Tomou, mas nunca teve sarampo? Não, na época era piazão, né? Agora não tem mais nada. Agora vamos ao vivo com Luiz Henrique, que está com Renato Lopes, chefe da Divisão de Doenças Transmissíveis do Estado do Paraná. Olá, Luiz. Olá, Felipe. Olá, Gabriela. Nós estamos aqui com o Renato Lopes, ele é chefe da Divisão de Vigilância de Doenças Transmissíveis. Renato, tem tido muitos casos de sarampo no país todo e também aqui no Paraná, em Curitiba. Quais são os procedimentos, quais são os sintomas que um paciente tem quando tem sarampo? Tá, os sintomas são a febre alta, coriza, conjuntivite. Nos primeiros dias ele apresenta esse quadro. Seguidos, depois de 2, 3, 4 dias, do exantema, que são as manchas vermelhas no corpo. Então, a partir dessas manchas vermelhas, você já faz um diagnóstico, aí, a suspeita de sarampo.
É importante que nesse momento a pessoa já fique isolada, pare de transitar, deixe de ir à aula, ao trabalho, enfim, fique em casa. Dependendo, ele vai precisar ficar isolado em um hospital, mas normalmente em casa. E fazer a coleta do material para o diagnóstico, que é a sorologia, através da coleta de sangue, e do swab de nasofaringe, que é coletar secreções nasofaríngeas, também para isolamento viral em laboratório. Certo. Renato, no último dia 18 foi lançada uma nova campanha. Você podia falar um pouquinho sobre essa campanha, por favor? Tá, a campanha então iniciou no dia 18, vai até o dia 30, é para toda a população entre 20 anos e 29, 20 a 29 anos. Aqueles que estão com o esquema vacinal incompleto ou que nunca fizeram a vacina. Então é uma vacinação seletiva, a pessoa deve se dirigir à unidade de saúde portando a sua caderneta de vacinas para ver a necessidade ou não de completar ou de iniciar o esquema de vacina. Nessa faixa de 20 a 29 anos, a pessoa deve ter 2 doses de vacina comprovadas em carteira. Se ela não tiver a comprovação, ela vai ser considerada não vacinada e vai iniciar o esquema de vacinação. Certo, então quem não possui a carteirinha, quem perdeu, como que tem que fazer? Vai até o posto? Quem não possui ou perdeu a caderneta, vai até a unidade de saúde e lá será fornecida uma caderneta e iniciada o esquema de vacinação. Certo. Você já falou um pouquinho sobre os sintomas, né? E também sobre o isolamento. A pessoa não pode ter contato algum, né, com outras pessoas. Tem que ficar realmente isolada. Por quanto tempo, mais ou menos, ela deve ficar isolada? Então, a partir da suspeita, e se a pessoa já é contato de um caso confirmado ou suspeito, e ela já inicia com febre e tosse, nesse momento ela já deve procurar um atendimento médico e ficar isolada. O isolamento é por 7 dias após o aparecimento do exantema, porque durante 6, 7 dias ela ainda estará transmitindo. Ela transmite antes de aparecer o exantema, por 6 dias, e depois do exantema também por mais 6 dias. Então é importante que ela fique isolada aí, pelo menos por 1 semana após o aparecimento do exantema. Isso porque o sarampo é uma doença altamente contagiosa, de fácil transmissão e alta contagiosidade. Então, se eu estiver aqui conversando com você e estiver com sarampo, todos os que estiverem aqui em volta já estarão sendo contaminados, recebendo aí a carga viral. Então, muito fácil transmissão. Por isso que inicia com um caso, no dia seguinte já tem 2, 3. Uma pessoa, ela pode contagiar até 18, 20 outras pessoas. Então, uma doença que necessita do isolamento e do bloqueio vacinal, que é feito após o diagnóstico ou da suspeita. É feito um bloqueio com vacina em todos os contatos que esse indivíduo teve. Serão todos vacinados de acordo também com a sua caderneta de vacina. É o chamado bloqueio vacinal. Tá bem, muito obrigado, Renato. Com vocês aí no estúdio, Felipe e Gabriela. Tchau, tchau. Obrigado, Luiz, pela participação, e o Telão de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tchau, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.